22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado está Mauro Figueiredo, que é mestre em Direito, Meio Ambiente e Ecologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Aliança Mundial de Direito Ambiental. Mauro, que esteve aqui no 12º Congresso Brasileiro de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação, falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mauro, alegria recebê-lo no nosso canal no YouTube do Planeta Verde. Eu gostaria que você pudesse falar para a nossa audiência a sua abordagem no Congresso de Estudantes neste ano. Fabiano, obrigado, uma satisfação estar aqui com você e uma satisfação também de participar desse congresso, principalmente com o professor José Rubens Morato Leite, o professor Rogério Portanova, da mesa inaugural desse congresso de estudantes que já está aí na sua 12ª edição e um momento muito importante aqui para os congressos do Planeta Verde, né? Eu tratei nessa primeira fala sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável eles estão dentro do contexto da Agenda 2030 das Nações Unidas e trazem 17 objetivos e 169 metas. A minha abordagem foi um pouco trabalhar como que o desenvolvimento sustentável foi se incorporando à Agenda das Nações Unidas nesses 70 anos de vida dessa organização internacional. Então eu trabalhei primeiro um momento da Agenda das Nações Unidas em relação à questão ambiental, que foi um momento de incompreensão, aqueles primeiros 30 anos, né, de 25 anos, vamos dizer assim, onde houveram eventos ambientais, mas com o propósito de conhecer a questão e ela era pouco integrada às questões sociais e econômicas, né? Eu ainda reflito que na própria estrutura da organização se criou um conselho econômico e social, quer dizer, a variável ambiental ali ainda não era considerada dentro da estrutura, as próprias competências desse conselho não se destinavam à questão ambiental, mas se destinavam sim a tratar dos direitos humanos, né? Mas mesmo nesse primeiro período, que eu chamo do período da incompreensão, os direitos humanos não eram associados ao direito ambiental. Se a gente pegar os primeiros documentos de direitos humanos, eles não relacionam com a questão ambiental que veio, né? As pessoas já conhecem isso, que veio a ser incorporada de uma maneira mais sistêmica a partir de Estocolmo em 72. Né? E aí esse momento eu chamo o momento da integração, onde a variável ambiental começou a ser integrada à variável econômica e à variável social e que teve seu ápice aí, então, com o relatório Brundtland e depois a Eco 92 no Rio de Janeiro. A partir da Rio+20, que tivemos há pouco em 2012, foi então acordado nesse momento que a organização trabalharia para estabelecer objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí é um questionamento que eu faço, uma provocação, se estaríamos entrando num terceiro momento, que seria o momento da ecologização da Agenda das Nações Unidas. Esses objetivos eles derivaram dos objetivos do milênio, que eram 8 objetivos, e ali se tratava muito pouco de objetivos ambientais. Nós tínhamos um objetivo, que era o objetivo chamado desenvolvimento sustentável, que era o único que permeava melhor a questão ambiental. Agora, desses 17 objetivos, nós temos pelo menos 7 que tratam especificamente da questão ambiental e como eles devem ser trabalhados de uma forma articulada. Em todo o objetivo que você for atingir, você tem que também respeitar a questão ambiental. Então, quando eu falo dessa possibilidade de ecologização da agenda ambiental internacional, né, aliás, da agenda internacional, eu questiono, será que é a hora, uma vez que a gente, nesses quase mais de 20 anos, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, a gente, em termos de conservação, não chegou a lugar nenhum, nós estamos vivendo um caos ecológico no mundo. Será que é hora de inverter um pouco esse pensamento e colocar realmente o meio ambiente na base do planejamento
de cidades, do planejamento de países, né, do planejamento mesmo em nível internacional. E eu aponto alguns dados que levam a essa percepção de que há essa necessidade de manter o meio ambiente como fundamento. Isso também, essa minha fala é baseada na teoria do professor Gert Winter, da Universidade de Bremen, que ele fala que essa integração rasa entre os três pilares que a Organização das Nações Unidas propõe, ela não está nos levando a lugar nenhum em termos de conservação, em termos de equidade intergeracional, né? Porque um dos pontos fundamentais do conceito de desenvolvimento sustentável é o tema da equidade intergeracional. Então, sempre quando a gente bota para dialogar entre as questões sociais, ambientais e as questões econômicas, acaba que a questão ambiental perde, né? A variável social e a variável econômica acabam se sobrepondo. E a gente chegou então dessa forma, com esse pensamento, nesse caos ecológico que o mundo está vivendo. Então é preciso que a gente tenha como base, né, o funcionamento dos ecossistemas para poder planejar em cima disso. E pelo que se vê hoje, né, da agenda internacional, os objetivos do desenvolvimento sustentável associados ao Acordo de Paris, que é muito importante também, associados ao marco de Sendai para redução de desastres, que também trata bastante da questão ambiental como fundamental para a redução do risco de desastres. Também a agenda de Addis Abeba, que é uma agenda que a organização trabalhou para financiar o desenvolvimento. Então, esses documentos internacionais agregados, eles podem nos levar ao momento de ecologização da agenda internacional. Contudo, os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, ela fala muito da questão da parceria, né? E dentro da parceria tem o critério muito importante da participação. Não há como a gente ficar apenas no protagonismo dos Estados nacionais para se chegar a esses objetivos do desenvolvimento. A sociedade, todos os setores da sociedade devem e têm uma importância fundamental para que a gente chegue nisso. A gente viu agora um fenômeno muito interessante. O presidente Trump está iniciando o processo de retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Contudo, a própria sociedade americana, empresários, governadores e até prefeitos estão dizendo, olha, esse não é o interesse da sociedade americana, nós aqui vamos trabalhar para atingir as metas do Acordo de Paris. E por outro lado também, outros atores internacionais importantes, como o presidente da França, presidente da Comissão Europeia, empresários, grandes empresários, também se manifestaram no sentido de manter as metas do Acordo de Paris. Então veja que uma mobilização da sociedade acaba inclusive ofuscando uma posição, de certa forma, equivocada de uma das maiores potências mundiais. Então esse protagonismo da sociedade, do empresariado, né, da sociedade civil organizada e dos outros níveis de governo também são muito importantes para que a gente chegue lá e para que a gente realmente possa, a partir de agora, reverter essa situação. Sobre esse protagonismo que você faz menção, você é membro da Aliança Mundial de Direito Ambiental, que atua numa advocacia de interesse público. Você poderia dizer para nossa audiência do que se trata essa advocacia de interesse público? Olha, Fabiano, uma satisfação inclusive falar disso. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado bastante no Brasil. A advocacia de interesse público é um conceito americano. Lá a defesa do meio ambiente é feita muito por meio de associações e da advocacia privada, né? Então eles criaram esse conceito da advocacia de interesse público. O que é isso? São advogados que trabalham para associações, para organizações não governamentais e que trabalham para defender o meio ambiente. Aqui no Brasil nós somos muito bem representados pelo Ministério Público, alguns defensores públicos estão abrindo espaço para trabalhar na área ambiental também,
Contudo, há uma grande demanda para que advogados representem associações comunitárias, organizações da sociedade civil, porque não temos como depositar toda essa expectativa no Ministério Público. O Ministério Público não tem quadro, apesar de muito competente, não tem gente suficiente para tratar de tanta demanda ambiental. Tem advogados, tem promotores e inclusive procuradores da área ambiental que tem um grande número de processos, né? Então a sociedade civil ela tem que também ser protagonista dessas ações e deve buscar advogados que se dediquem à defesa do interesse coletivo, do interesse difuso, né? Para que possa ajudar o país, a sociedade realmente atingir e garantir o nosso direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito obrigado pela sua entrevista e fica o convite a você para que possa acompanhar as demais que realizamos aqui na 22ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.